Hoje é 25 de março de 2026. E bom, para começar esse nosso mergulho aprofundado de hoje, a gente precisa imaginar um cenário bem específico. Vamos lá, qual seria o cenário? Imagina jogar uma partida de xadrez hoje, pensando nos movimentos. Normal, né? Agora, imagina tentar desenhar o próprio tabuleiro de xadrez para uma partida que só vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. Nossa, é um nível de abstração gigante. Exato, é uma distorção temporal que, parece desafiar a lógica. Principalmente no mundo onde mercados inteiros viram do avesso em questão de meses. Com certeza. A intuição grita que prevê qualquer coisa além do próximo trimestre é quase ficção científica, né? É bem por aí. E é exatamente por isso que a gente vai entrar de cabeça hoje num artigo muito interessante, recém-publicado pelo PhD Ricardo Coutinho. Um material excelente, diga-se de passagem. Sim, a missão desse nosso mergulho é desvendar como as maiores organizações do mundo se preparam para o desconhecido. A gente vai colocar frente a frente a análise prospectiva e a tão conhecida estratégia competitiva. Certo, vamos desempacotar isso, porque a premissa de planejar para daqui a 3 décadas exige uma mudança drástica de mentalidade. Exige, e essa quebra de paradigma temporal é, na verdade, o cerne do problema. Porque, assim, a gestão estratégica contemporânea sofre de uma miopia crônica. Miopia crônica, como assim? É que o foco cai quase que inteiramente sobre a alocação dos recursos que estão ali na mesa, agora. Sabe, viver para apagar os incêndios de amanhã. Aham. Fica todo mundo preso na operação do dia a dia. Isso. E o verdadeiro teste de fogo para a sobrevivência de uma instituição a longo prazo não é só otimizar o presente. O grande desafio é entender por que a gente precisa olhar lá para frente e como domar essa incerteza estrutural. Sair do jogo atual para focar no tabuleiro do futuro. Perfeito é sair de tentar ganhar o jogo de hoje para tentar desenhar como vai ser o tabuleiro nas próximas décadas. E o que torna o texto do Coutinho tão bom para começar essa discussão é que ele, curiosamente, nasce de uma crítica. Sim, eu notei isso. Não é um artigo que já começa elogiando o método do nada. Exato. O Ricardo Coutinho já tinha escrito antes sobre conselhos de alto impacto, e lá ele citou a análise prospectiva, mas logo em seguida ele mesmo levantou uma bandeira vermelha. Ele mesmo se criticou, no caso. Isso. A crítica original dele foi que esse método tem uma escala temporal longa demais. E, teoricamente, um método focado em 20 ou 30 anos não ajuda a diretoria a ganhar aquela vantagem competitiva imediata no presente, que é o que todo mundo quer, né? É o famoso resultado para o balanço do trimestre que vem. Exatamente. Mas o que é fantástico aqui, e mostra o pensamento crítico do Coutinho, é que ele não ficou só na teoria. Ele foi direto na fonte primária. Ele foi conversar com o desenvolvedor do método, certo? O Raul Grumbach. Isso mesmo, Raul Grumbach, que não é só um teórico isolado, ele é coautor de livros fundamentais na área, como Cenários Prospectivos de 2014 e o Construindo o Futuro de 2020. Obras de peso. Sim. E o embate foi muito direto. O Coutinho questionou como justificar esse investimento de energia num prazo tão longo, com o mercado cobrando hoje. Mas peraí, tem uma coisa na resposta do Grumbach que me deixou um pouco confuso. O que foi? É que a resposta dele menciona que a análise prospectiva usa ferramentas de planejamento que são tipo super tradicionais. Ah, sim. O texto fala do uso da análise SWOT para mapear forças e fraquezas e do Balanced Scorecard. Então, se o método usa o que já existe, que todo estudante de administração já conhece, onde é que está a mágica da inovação para o futuro? É uma ótima pergunta. E é aí que muita gente se perde. A inovação não está em descartar as ferramentas clássicas e inventar roda do zero. O que o Grumbach esclarece é que o segredo está em agregar essas ferramentas à metodologia de cenários prospectivos. Tá, e como isso funciona na prática? Pensa numa análise SWOT tradicional. Ela é, por definição, uma fotografia. Ela tira um retrato das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa hoje. Uma imagem estática do presente. Exato. O que o método de cenários prospectivos faz é pegar essa foto e transformar num filme. É a união desse diagnóstico clássico com projeções de longo prazo. Ah, entendi. É como se eles pegassem a foto de hoje e submetessem ela a testes de estresse em vários universos paralelos possíveis. Perfeito, é um ótimo paralelo. A base é o diagnóstico atual, mas eles inserem fatores de ruptura metodológicos.
Isso permite que a empresa pare de apenas reagir ao que acontece e tente de fato moldar o que está por vir. Certo. Agora, se a organização passa a ter esse mapa com vários futuros possíveis na mão, a gente esbarra em um problema humano, né? Comportamental. Com certeza, porque ter um mapa não significa querer navegar por ele. E o artigo entra exatamente nisso. O texto detalha as 4 posturas estratégicas que as pessoas e empresas adotam quando dão de cara com essas mudanças. Eu achei essa parte brilhante. São 4 posturas bem claras. Que é passar por elas. Claro, a primeira é a postura passiva, que é literalmente só sofrer a mudança e absorver os efeitos. Só toma pancada sem resistência. Exato. A segunda é a reativa, que é aquela galera que aguarda a mudança acontecer para só então pensar no que fazer a respeito. É o famoso apagar incêndios que a gente falou. Isso. Aí a terceira é a pré-ativa. Aqui a coisa muda. A empresa se antecipa para evitar os danos e focar nos benefícios. É o clássico prevenir é melhor que remediar. E a quarta? A quarta é a postura proativa, onde a instituição age deliberadamente para provocar as mudanças que ela deseje, buscando parcerias, alterando o ambiente. Essa diferença de impacto entre elas é sistêmica. Total. Para quem está ouvindo a gente visualizar melhor, vamos pensar numa analogia bem simples. Imagina um telhado com uma goteira. Tá, um telhado com goteira. A postura passiva é a pessoa que fica sentada no sofá tomando chuva na cabeça. Tragédia anunciada. Pois é, a reativa é a que corre para pegar um balde só quando a chuva já está caindo e molhando o chão todo. Certo. A preativa é a pessoa que olha a previsão do tempo no aplicativo e conserta a telha antes da tempestade chegar. Excelente. E a proativa? A proativa é quem projeta e constrói a casa inteira numa região onde esse tipo de tempestade nem sequer tem impacto. Olha, o que é fascinante aqui é como Grumbar transforma essa teoria toda, que parece muito comportamental, numa matemática pura. Matemática pura? Como assim? Porque provocar o futuro soa um pouco filosófico demais. Parece, né? Mas ele não deixa isso na abstração. Ele usa mecânicas pesadas, por exemplo, a simulação de Monte Carlo. E o que isso faz exatamente? E mapeia tudo com variáveis binárias, coisas que vão ou não acontecer. E a simulação processa milhares de cenários diferentes ao mesmo tempo, fazendo um teste de sensibilidade exaustivo. Caramba! Então ele testa matematicamente como uma mudança pequena afeta todo o resto? Exatamente. E não para por aí. Para prever a ação dos outros atores, tipo governos, empresas rivais ou até a sociedade, ele integra a teoria dos jogos. Ah, porque não dá para moldar o futuro sozinho num vácuo, né? Os concorrentes vão reagir. Com certeza. A teoria dos jogos calcula justamente esse equilíbrio das reações. Quais alianças fazem sentido, quem vai retaliar, tudo isso. É uma montanha de dados. Como é que uma diretoria não surta com tanta opção? Aí entram as técnicas de análise multicritério e análise de redes, para priorizar as ações com maior potencial de alavancagem. Tipo achar a alavanca certa que move o maior número de engrenagens? Isso. E tudo isso é amarrado e monitorado em tempo real através do Balanced Scorecard, que a gente comentou lá no começo. Sensacional. Mas, com toda essa complexidade mapeada, a gente precisa bater de frente com a realidade do mercado corporativo. E aí surge a grande questão prática. Que é a comparação com os métodos tradicionais. Exato. Como toda essa arquitetura do Grumbach se compara com a ferramenta que praticamente toda empresa do planeta usa. A famosa estratégia competitiva de Michael Porter. Esse duelo de titãs é a melhor parte do artigo do Coutinho. Ele guia a gente por um contraste muito sistemático entre os dois. Sim, e logo de cara, o ambiente e o foco de cada um são muito diferentes, né? Completamente. O Grumbach vê o ambiente como algo incerto e mutável. Ele foca nas incertezas e nos eventos futuros. É uma visão muito macro, muito sistêmica. Enquanto o Porter, por outro lado, vê um ambiente de forças competitivas que são estáveis. Ele foca na rivalidade do mercado. É uma visão micro e muito mais analítica. Entendi. O propósito final deles também diverge muito por causa disso, imagino. Muito. O Grumbach quer entender o que pode acontecer para conseguir influenciar o amanhã. O Porter quer entender como vencer no mercado atual para obter uma vantagem sustentável hoje. Tá, mas aí entra o detalhe que eu achei mais chocante nisso tudo. Qual? O horizonte de tempo.
O Grumbach fala de planejamentos para 10, 20 ou até 30 anos, e o Porter foca em ciclos de 3 a 7 anos. É uma diferença brutal. Muito. E assim, para a dinâmica frenética que a gente tem hoje em dia, pensar em 30 anos não parece mais um exercício de ficção científica do que gestão de negócios. Parece, se a gente olhar só para a iniciativa privada. E é aí que o artigo do Coutinho explica o porquê dessa diferença gigantesca. E qual é a explicação? A estratégia do Grumbach tem uma aplicação muito forte, preponderante até, nas organizações públicas. Faz sentido. Governos, ministérios. Isso. Pensa em políticas públicas, desenvolvimento de matriz energética, planejamento territorial. Sabe quanto tempo leva só para ajustar um ciclo de planejamento orçamentário no governo? Imagino que não seja rápido. Leva pelo menos 2 anos, via de regra. 2 anos só para aprovar o orçamento da mudança. Nossa, então se o ciclo do Porter é de 3 anos, a ferramenta dele não serve para governos. Exato. A realidade atropela o planejamento. Projetos de infraestrutura pesada exigem uma visão de longuíssimo prazo. É um jogo totalmente diferente. Sim. Já o Porter domina de forma absoluta o setor privado, porque a iniciativa privada é infinitamente mais ágil e precisa focar na competitividade imediata para sobreviver ao próximo fechamento de capital. Resumindo, então, esse embate brilhante, o Grumbach ajuda a instituição a entender e influenciar o futuro no longo prazo, enquanto o Porter ajuda a competir melhor no presente e não quebrar amanhã. Perfeito. E a grande sacada é que essas ferramentas não são excludentes. Elas são sinérgicas. Como assim? Elas agregam valor tanto na esfera pública quanto na privada, dependendo do que você está analisando no momento. As maiores organizações operam na intersecção dessas duas realidades. Incrível! Isso me lembra de uma citação do Peter Drucker que o Coutinho traz no texto e que amarra isso de um jeito quase poético. Ah, a citação do futuro? Essa mesma. O Drucker disse: "A melhor forma de prever o futuro é criá-lo." É uma frase forte, né? Muito. E ela encapsula perfeitamente esse conceito da postura proativa do Grumbach. Com certeza. Para quem nos ouve agora, seja alguém planejando os próximos passos de uma carreira ou fazendo a gestão de um projeto super complexo, a lição está aí. É aplicar o pragmatismo do Porter para sobreviver aos desafios de hoje. E, ao mesmo tempo, usar a visão do Grumbach para não ficar obsoleto amanhã. Esse é o verdadeiro segredo de uma mente estratégica. Com certeza. Mas, para fechar esse nosso mergulho, tem uma coisa que me deixou pensando bastante. Uma reflexão que vai um pouco além do texto. Opa, qual é a provocação da vez? É o seguinte: a gente viu que ferramentas pesadas, tipo a simulação de Monte Carlo e a teoria dos jogos, permitem que esses atores proativos tentem provocar o futuro que eles desejam, certo? Certo, matematicamente falando. Pois é. Mas se a gente chega num ponto em que só quem tem muito dinheiro ou poder consegue fazer isso, será que a gente não corre o risco de criar profecias autorrealizáveis? Uma oligarquia do futuro. Exatamente. Onde o futuro deixa de ser algo que a sociedade, constrói organicamente e passa a pertencer apenas a uns poucos grupos que têm o poder de processamento para simulá-lo e desenhá-lo primeiro. É um pensamento assustador e muito plausível. Deixa de ser previsão e vira design exclusivo, né? Bom, a gente vai deixar essa provocação no ar para que a nossa audiência reflita sobre isso essa semana. Um encerramento com impacto para esse nosso mergulho intelectual. Muito bom. Até a próxima. Até mais.